Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril, e estou aqui para mais uma análise da noite do Bitcoin e do ETH. Fazia tempo que eu não trazia análise da noite, mas estamos aí. Então, sem enrolação, vamos começar primeiro pelo Bitcoin. E desde já peço, se você não é inscrito no canal, que se inscreva e, se puder, deixa aquele like para dar uma força. Começando aqui, gráfico de 4 horas do Bitcoin. Está sendo negociado a 29.438 dólares. Bitcoin perdeu o principal suporte de 29.753. Eu falava no vídeo da manhã sobre essa possibilidade, porque fazendo análise de sentimento, deixa eu colocar aqui, que estava vendo da Doge, mas eu identifiquei aqui que o mercado estava totalmente desproporcional. Você que assistiu meu vídeo da manhã deve ter escutado isso, porque 55,88% das operações estão apostando no long do Bitcoin, contra 44,12% apostando no short. O mercado está desproporcional, quando a maioria está indo para um lado, o ativo normalmente vem para o outro para fazer esse movimento de liquidar, estopar essas pessoas para depois então tentar se recuperar. E foi justamente o que aconteceu, né? Se a gente olhar agora o sentimento aqui do mercado, não está favorável. Long short ratio subiu bastante e o open interest, que é o dinheiro entrando no mercado, saiu fora, né? Caiu, na verdade, não entrou nada. Poucas liquidações. Aqui nesse fundo anterior houve grande liquidação, que está mais ou menos na mesma região que está agora. Então, pode ser que forme um fundo aqui nas próximas horas, tá? Isso que a gente vai ficar observando. Veja só o movimento. A liquidação foi aqui nessa queda, depois caiu mais, ficou na mesma região de fundo, mais um fundo na mesma região e agora está um pouquinho acima, tá? Então, com isso, voltando aqui, colocando o gráfico de uma hora, o que a gente vai ter que observar aqui? Se realmente vai respeitar esse fundo dessa região de 29.253 dólares, tá? Então, essa região é o mais importante no momento, porque aqui para cima, para a gente ficar otimista de verdade, somente se o Bitcoin voltar aqui para cima da resistência. Vou até atualizar aqui, né? Era um suporte, aqui também era outro suporte, e caiu muito feio. Então, só se voltar aqui para cima da região de 29.753. Olhando os pontos de liquidez, onde estão as ordens abertas aqui no Bitcoin, para baixo não tem muita coisa, isso que me preocupa. Vejam só, as maiores ordens de compra estão abertas aqui em 29.203 dólares, que é um pouco próximo aqui dessa região que eu informei, né, de 29.253, que é onde formou fundo. Então, um pouquinho para baixo aqui, 29 mil dólares é essa região de liquidez. E aí a gente voltando para o gráfico de 4 horas e traçando uma Fibonacci do movimento, vejam só. A região de 0,618 de Fibonacci dá exatamente 29.030 dólares, tá? Então é bem possível sim que o Bitcoin venha visitar essa região. Então é assim que eu estou esperando para as próximas horas. E aqui a gente pode ter alguma oportunidade se segurar nessa região, porque fará a correção tradicional 0,618 de Fibonacci. Olhando o gráfico diário, gráfico diário muito feio no dia de hoje, um grande candle vendedor. Se fechar assim, mau sinal, um candle que rompeu os fundos dos candles dos últimos 3, 6 dias, né? Padrão aqui bem feio graficamente, porém, ainda no gráfico diário se encontra numa tendência de alta. Ah, por que, Lobo, que se encontra numa tendência de alta? Topo mais alto que os anteriores e até agora um fundo mais alto que o anterior. O fundo anterior está nessa região de 27.702 dólares. E um padrão de alta se forma dessa forma. Sobe, faz topo mais alto que os anteriores, cai, faz fundo mais alto que o anterior, para depois subir, fazer topo mais alto e assim por diante em ondas ascendentes, tá? Então, para quem está no curto prazo, é chato demais essa queda, mas para quem está pensando no longo prazo, ao meu ver, tudo certo com o movimento do Bitcoin. E agora vamos para o ETH. ETH eu fiz análise hoje de manhã também, estava mais favorável que o Bitcoin. Vamos ver então como está nesse momento. Olha só, quem viu minha análise vai saber.
eu tracei aqui essa linha, que era o suporte, de 20.072 dólares e falei que não era bom que o ETH perdesse essa região. Deixou algumas agulhadas aqui para baixo e segurou muito bem. Então ainda está num suporte importante, fazendo padrão aqui após a grande subida, um padrão de bandeira de alta. E aí a gente vai ver análise de sentimento. Vamos lá começar por aqui para ver como está. O sentimento piorou, né? Subiu aqui o long short ratio, porém repare a diferença do Bitcoin. O long short ratio do ETH ainda está negativo, ó, está em menos 0,89. Ou seja, enquanto estiver abaixo de 1, ao meu ver também tudo certo. O Open Interest caiu também bastante, se manteve estável aqui nesses fundos anteriores, né? Não chegou a perder esse fundo e está num padrão aqui que pode então ficar lateral por mais um tempo o movimento. Então, batendo aqui nesse suporte, quem sabe até perdendo aqui mais um fundinho para ir estopando, liquidando as operações, para depois fazer a sua recuperação, tá? E o fundo máximo do movimento, para a gente continuar acreditando que o ETH está numa tendência forte de alta, está aqui nesse suporte na região de 20.033 dólares. Olhando o gráfico de 4 horas, a gente percebe esse movimento lateral e não foi de hoje. Embora o Bitcoin caiu bastante, o ETH fica estável, né? Então esse é um bom sinal aqui que sim, realmente o ETH está bem mais forte que o Bitcoin. Olhando aqui na Binance, também análise de sentimento. Olha só como já é outra coisa aqui. 47,05% das operações apostando no long, contra 52,95% apostando no short. Aqui está o inverso do Bitcoin. Então, quando está desproporcional do lado inverso, mais pessoas apostando numa queda, o ativo vem até dar uma certa alegria aqui, ó, para daqui a pouco subir com tudo para estopar e liquidar essas operações, tá? Então, assim que eu vejo o movimento do ETH, vamos pegar o gráfico diário. Gráfico diário também um candle feio, se fechar dessa forma, um padrão de reversão de tendência, que é o engolfo de baixa, e aí eu quero ver se realmente ele vai segurar pelo menos esse suporte de 2.033 dólares, porque ele rompeu, passou direto aqui, ó. Passou diretão e não fez o reteste. Então, poderia sim visitar essa região para fazer um reteste, quem sabe no candle de amanhã, para depois então iniciar uma recuperação. Mas da mesma forma que o Bitcoin, num gráfico diário, um padrão de alta total aqui, muito mais forte inclusive do que o Bitcoin, fazendo o topo mais alto que os anteriores e até agora um fundo mais alto que o anterior, pois o fundo do ETH está em 1.849. Então, quem está no longo prazo não tem essa preocupação de achar que o ETH está derretendo, porque não está. E ainda continua num padrão bem otimista, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente noite para todos e até mais.